Mulher vê o marido, que havia falecido há 2 anos, deitado na praia de outro país com uma mulher de 20 anos. Mas o homem jura de pé junto que não é ele. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Helena encarava o espelho do quarto, percebendo o leve tremor que tomava conta de suas mãos. 2 imagens coexistiam diante dela, a mulher que era antes, repleta de sonhos compartilhados com o esposo, e a pessoa que se tornará após a tragédia que interrompera o curso de suas vidas. Em seu reflexo, reconhecia um olhar cansado, quase sem brilho, mas também sentia algo pulsar no fundo do peito, talvez a esperança de conseguir seguir em frente. Haviam-se passado 2 anos desde o acidente de avião que decretará a morte de Fernando, embora nenhum corpo tivesse sido encontrado. Inicialmente, ela alimentara fantasias de que ele estivesse vivo, talvez perdido em alguma ilha remota ou incapacitado de se comunicar. Contudo, à medida que as semanas se transformaram em meses, e as buscas oficiais foram encerradas pela polícia, Helena precisou encarar uma dura realidade: ele não voltaria. Sentia saudade do riso de Fernando, das conversas leves e até mesmo das discordâncias que tornavam o relacionamento humano. A lembrança mais marcante era a última vez que se despedira dele no aeroporto. Ele estava radiante com a perspectiva daquele voo de trabalho, embora insistisse em dizer que preferia ficar com ela. Prometo trazer um presente especial quando voltar, minha flor, dissera ele, segurando sua mão. Helena podia quase sentir o calor da pele dele ao reviver aquelas palavras. Durante muito tempo, lamentou não ter insistido para que desistisse da viagem, ainda que soubesse ser uma oportunidade profissional irrecusável. A culpa, mesmo irracional, pesava em seu coração toda vez que ela se lembrava do olhar de excitação que ele carregava. Depois que a equipe de resgate oficial declarou o fim das buscas, as homenagens à memória de Fernando proliferaram. A família dele organizou uma cerimônia simbólica, com um caixão vazio e um pequeno altar repleto de flores brancas. Helena compareceu, ainda desnorteada, em meio aos parentes. Recordava-se de segurar uma rosa em mãos e sentir o perfume agridoce enquanto todos falavam de Fernando como se ele estivesse apenas viajando para um lugar onde ninguém podia segui-lo. A mãe dele, inconsolável, repetia que não conseguia acreditar, mas as estatísticas e o relatório policial confirmavam o inevitável: era impossível ter sobrevivido a um desastre como aquele, pois os destroços se espalharam pelo oceano. Foi nesse dia que Helena, pela primeira vez, sentiu o luto como uma faca cravada no peito, ameaçando romper algo dentro dela para sempre. Durante longos meses, ela se isolou em casa, abrindo mão de convites para sair com amigos e recusando qualquer tentativa de retomada de rotina. Luísa, sua melhor amiga desde a época do colégio, tentou resgatá-la desse estado. Aparecia frequentemente sem avisar, trazendo comidas caseiras, filmes que julgava inspiradores ou apenas disposta a abraçá-la e ouvir qualquer desabafo. Helena, não estou pedindo que você esqueça o que aconteceu, mas não quero te ver definhar. Ainda há vida além dessa tragédia, dizia Luísa, com lágrimas nos olhos, ao ver a situação frágil em que a amiga se encontrava. Helena, por sua vez, oferecia um sorriso triste, murmurando que precisava de tempo para entender o que sentia. Até então, acreditava que somente o luto seria seu companheiro, mesmo que a rotina se tornasse insuportável. Por um lado, Helena sentia que a ausência de um corpo para enterrar criava uma estranha sensação de vazio e incerteza. Sem provas definitivas, manter a esperança era tentador, embora machucasse ainda mais. Nas primeiras semanas, ela procurava obsessivamente por notícias que pudessem indicar um milagre, um resgate inesperado ou alguma identificação errônea. Contudo, enquanto não havia resposta, ela era devorada pela expectativa e pela confusão de não saber ao certo o que sentir. Alguns familiares aconselharam-na a aceitar o inevitável para poder se curar, mas ela interpretava essa sugestão como um pedido para renunciar a qualquer nuance de esperança. Luísa foi a única que permaneceu ao seu lado, respeitando o tempo que ela precisava para processar tudo. Passados 2 anos, Helena começava a se sentir cansada de reviver a tragédia diariamente. Sentia vontade de respirar novos ares e retomar algum sentido para a própria vida. Sua conta bancária ainda estava relativamente estável, pois Fernando deixará uma série de investimentos e seguros que o casal vinha cultivando ao longo do casamento. Na época, aquilo lhe pareceu um gesto de sorte no meio de tanta infelicidade, mas, com o passar do tempo, ela percebeu que nem chegará a conferir os extratos detalhadamente, tamanho era o abatimento que a consumia. Decidiu que,
para sair do estado em que se encontrava, precisaria de algo radical, uma mudança que a impulsionasse a atravessar a fronteira simbólica entre a mulher que vivia em função da memória do marido e a mulher que poderia renascer para o mundo. Então, numa tarde nublada, enquanto organizava papéis antigos, encontrou alguns folhetos de viagens que guardara com Fernando pouco antes do acidente. Tratavam-se de destinos paradisíacos que ele pretendia visitar a trabalho e, quem sabe, levá-la depois, para transformarem tudo em uma espécie de lua de mel tardia. Ao segurar aqueles folhetos nas mãos, Helena sentiu uma pontada de dor, mas também uma curiosa sensação de vontade de realizar as viagens que ele tanto idealizara. Precisava, enfim, de algo que a fizesse sentir viva. Fechou os olhos, respirou fundo e pegou o telefone para discar o número de Luísa. Amiga, preciso conversar com você. Consegue vir aqui em casa? Disse Helena, a voz embargada. Claro, chego em meia hora. Está tudo bem? Perguntou Luísa, preocupada. Não sei se está tudo bem, mas tomei uma decisão, respondeu, suspirando antes de desligar. Luísa não demorou. Apareceu com uma caixa de bombons e uma garrafa de vinho, itens que simbolizavam tanto consolo quanto celebração, pois não tinha certeza de que tipo de estado emocional encontraria em Helena. Ao entrar, ficou surpresa em ver que a amiga não estava chorando ou desolada, mas sim folheando catálogos de viagem e vasculhando fotos antigas. Havia algo diferente em seu olhar, talvez uma faísca que não se via há muito tempo. Você parece determinada. Aconteceu alguma coisa? Perguntou Luísa, enquanto se sentava ao lado de Helena no tapete da sala. Talvez tenha acontecido dentro de mim. Eu não quero mais ficar presa a esse luto eterno. Preciso de uma mudança, e acho que viajar pelo mundo pode ser um começo. Viajar? Assim, de repente, indagou Luísa, embora sem julgar. Não é tão de repente, se pensar que venho me sentindo sufocada faz meses. Acho que me adaptar aqui, com as lembranças de tudo, é mais difícil do que partir para um lugar desconhecido. Se eu ficar, vou continuar me agarrando à ideia de que Fernando poderia entrar pela porta a qualquer instante. Estou cansada dessa ilusão. Luísa repousou a mão no ombro de Helena e a encarou com cumplicidade. Eu apoio você, sem dúvida. Só peço que tenha cuidado. As viagens podem ser libertadoras, mas estar sozinha em locais distantes pode ser perigoso. E, claro, se em algum momento você se sentir mal ou quiser voltar, estarei sempre aqui. Helena sorriu e, pela primeira vez, deixou transparecer uma tímida satisfação. Obrigada, Lu. De verdade. Acho que é disso que preciso, sentir que ainda há algo para ser vivido. A decisão tomada, Helena começou a vender certos pertences que aprendiam emocionalmente ao passado. Desapegou de objetos do casal, inclusive do apartamento luxuoso em que morara com Fernando, optando por um lugar menor. Queria facilitar sua ausência prolongada e, principalmente, não lidar todo dia com a cama vazia ou as marcas que ele deixará na casa. Guardou apenas alguns itens simbólicos, fotografias de viagens anteriores, a aliança de casamento, uma pequena coleção de cartões de aniversário que ele costumava escrever com mensagens carinhosas. O resto foi destinado a doações ou vendas que, no final, incrementaram seu fundo de viagem. Nas semanas seguintes, Helena mergulhou em planejamentos. Não queria apenas turistar e voltar. Tinha em mente traçar um roteiro amplo, visitar lugares com cultura rica e, principalmente, sentir a imensidão do mundo para se convencer de que existia vida para além da sua dor. Decidiu começar por destinos na Europa e, depois, seguir para a Ásia e finalmente os Estados Unidos. Em cada local, pretendia ficar tempo suficiente para absorver o máximo de experiências que pudessem trazer algum significado novo. Escolheria ambientes inspiradores, mas sem roteiro fixo demais, deixando espaço para a surpresa que cada lugar poderia oferecer. Enquanto manuseava o passaporte, ainda tinha a sensação de que, a qualquer momento, uma lembrança dolorosa poderia fazê-la desistir. Às vezes, abria a gaveta que guardava as fotos de Fernando, encarando aquelas imagens em que ele sorria ou fazia piadas em festas de família. O que você acharia da minha decisão, meu amor? Sussurrava. A pergunta reverberava pelo apartamento silencioso. Porém, ao contrário de antes, ela não se permitia estagnar naquele instante de melancolia. Permitia-se sentir saudade, mas também voltava os olhos para o futuro e reforçava a convicção de que partiria.
2 semanas antes de viajar, Helena organizou um jantar de despedida para poucos amigos. Entre eles, estavam Luísa, alguns colegas de trabalho e a madrinha de seu casamento, que sempre a apoiara. Cozinhar foi uma espécie de terapia. Ela colocou música, experimentou novos temperos e preparou um banquete repleto de pratos leves e aromáticos. O encontro transcorreu em clima de celebração, apesar do misto de emoções que pairava no ar. Ao fim, enquanto todos abraçavam Helena e desejavam sucesso, ela se deu conta de que esse passo era irreversível. Sentia-se mergulhada em um misto de ansiedade e libertação. Na noite anterior ao embarque, ela não conseguiu dormir. Arrumou e desarrumou as malas diversas vezes, cada objeto ganhando um significado inesperado. Separou um livro que Fernando costumava ler antes de dormir, um exemplar de poesias que ele marcará com anotações nas margens. Hesitou em levá-lo, pois o livro evocava lembranças que podiam, em algum momento, machucá-la. Ainda assim, acabou colocando-o na bagagem de mão. Se, em algum lugar do mundo, quisesse conversar mentalmente com Fernando, teria essas páginas como um elo invisível. Logo pela manhã, Helena chamou um táxi para o aeroporto. A cidade despertava sob uma luz cinzenta, e o trânsito fluía devagar. Ela contemplava as ruas e os edifícios familiares, ponderando se, quando retornasse, enxergaria tudo de maneira diferente. O motorista notou seu semblante pensativo e tentou puxar conversa. "Está indo viajar, moça?" "Ficando quanto tempo fora?" perguntou em tom casual. Helena forçou um sorriso e respondeu: "Muito tempo, eu acho. Ainda não sei ao certo, mas pretendo ficar longe o suficiente para me reencontrar." O homem, sem compreender a profundidade daquela resposta, apenas concordou com a cabeça, soltando uma boa sorte. Ao chegar ao aeroporto, ela pegou suas malas e inspirou o ar cheio de pressa dos viajantes. Famílias com crianças agitadas, casais sorridentes prontos para a lua de mel, executivos carregando pastas e celulares. Helena sentiu uma pontada de solidão ao perceber que embarcaria sem Fernando, embora aquele fosse um espaço repleto de memórias dele. Tentou desviar a mente do último voo que compartilhara com o marido, focando-se no presente e em sua própria determinação de seguir adiante. Luísa, que prometera uma despedida rápida, apareceu correndo pelo saguão, quase tropeçando em uma mala abandonada no meio do caminho. "Desculpe o atraso, o metrô estava lotado. Precisava te dar um abraço final, amiga." As duas se entreolharam, emocionadas. "Você vai ficar bem, Helena. E, qualquer coisa, me ligue a qualquer hora." "Já estou com saudades", disse Luísa, tentando conter as lágrimas. Helena abraçou com força, tentando transmitir a gratidão imensa que sentia. "Prometo mandar notícias assim que chegar ao primeiro destino." "Vou sentir sua falta também", respondeu, com um nó na garganta. Quando anunciaram o embarque, Helena pegou seus documentos e seguiu em direção ao portão, sentindo o coração bater descompassado. As lembranças de Fernando ainda estavam ali, mas agora ela carregava uma coragem recém-descoberta, a vontade de não ser refém de uma tristeza que a consumira por tempo demais. Pensou em tudo que deixava para trás, mas também nas infinitas possibilidades que a aguardavam. Um misto de euforia e melancolia dominava a cada passo que dava até a fila de entrada. Ao se acomodar no assento do avião, colocou o cinto de segurança e fechou os olhos por alguns instantes. Imaginou Fernando sentado ao seu lado, lhe estendendo a mão, como fizera tantas vezes. Recordou-se da voz dele dizendo que tudo daria certo, que a vida poderia ser gentil se eles se apoiassem mutuamente. Então, devagar, abriu os olhos e encarou o painel à sua frente, constatando que precisava se apoiar apenas em si mesma agora. A comissária de bordo sorriu ao passar e perguntou se estava tudo bem. Helena fez que sim com a cabeça, ainda que uma pontada de insegurança reverberasse em seu peito. Durante a decolagem, o avião tremulou um pouco, balançando de leve. Helena agarrou o livro de poesias que pegara na mala e segurou-o contra o corpo. Aquele tremor a fazia lembrar do dia em que dissera adeus a Fernando no aeroporto, mas se obrigou a permanecer firme. Respirou fundo, acompanhando o movimento ascendente da aeronave. Olhou pela janela, as ruas, os carros, as casas e o cotidiano comum ficavam cada vez menores, distanciando-se rápido. Era como se deixasse para trás toda a carga que a mantivera paralisada. Ao alcançar uma altitude estável, sentiu uma estranha leveza. Talvez fosse o início de uma nova jornada, da qual ainda não conhecia o destino final.
Passaram-se algumas horas de voo e Helena quase não pregou os olhos. Folheava as poesias e, vez ou outra, lia alguma anotação de Fernando, como se dialogasse secretamente com o espírito dele. Lembrou-se de sua decisão de não procurar um amor tão cedo, por respeito ao passado e à própria dor. Entretanto, imaginava-se, em algum ponto desse roteiro que escolheu percorrer, o destino lhe reservaria surpresas. Você me apoiaria nisso? Murmurou mentalmente, já sem o peso das lágrimas que costumavam rolar quando evocava a memória de seu marido. Aquela mudança de sentimento a surpreendia, não era que Fernando estivesse sendo apagado, mas sim que ela começava a abrir um espaço dentro de si para viver outras histórias. Quando, enfim, o avião pousou em seu primeiro destino, um pequeno aeroporto na França, Helena percebeu que se sentia estranhamente disposta. A despeito de todo o cansaço, estresse e expectativa, não havia o pânico que temera sentir diante da solidão. Tomou isso como um sinal de que, apesar de tudo, estava no caminho certo. Na área de desembarque, pegou suas malas e procurou um táxi. Sabia que passaria alguns dias em Paris, explorando cada canto, passeando por museus, cafés aconchegantes e ruas históricas. Trazia na mente a lembrança de quantas vezes Fernando, ao assistir a filmes ambientados na França, comentava: "Um dia, vamos ver isso de perto." Aquela seria a maneira de honrar o sonho que nunca puderam concretizar juntos. No hotel, o recepcionista francês, muito educado, entregou-lhe a chave do quarto e desejou uma bonne nuit. Helena subiu pelo elevador antigo, apertando o botão enquanto via o gradativo movimento do painel marcando cada andar. Assim que entrou no quarto, deixou as malas num canto e jogou-se na cama, escutando apenas os ruídos abafados da cidade do lado de fora. Olhou para o teto, contemplando a textura envelhecida, e sentiu um ímpeto de chorar. Porém, não foi um choro de desespero ou falta de esperança, mas um pranto libertador que a fez soltar parte do peso que ainda carregava. Abraçada a um travesseiro, deixou as lágrimas caírem sem resistir, lembrando-se do quão difícil fora chegar até ali. Quando o soluço foi diminuindo, levantou-se, lavou o rosto e se observou no espelho do banheiro. Havia um rubor de cansaço, mas também alguma determinação nova. Decidiu sair para caminhar um pouco, apesar do avançar da hora. Vestiu um casaco, pegou a chave do quarto e desceu novamente. Ao pisar na rua, sentiu o ar fresco e notou como cada rua de Paris podia ser um convite a uma aventura diferente. Caminhou sem destino por alguns quarteirões até encontrar um café que ainda estava aberto. Sentou-se perto da vitrine, pediu um cappuccino e ficou observando as pessoas passarem. Olhares, sorrisos, passos apressados. De certo modo, cada um devia ter suas próprias dores, seus motivos para seguir ou se perder. Era um lembrete de que ela não era a única a enfrentar desafios, o mundo girava, vidas se cruzavam, e sempre haveria histórias de perda e superação. Perceber esse fluxo constante de humanidade a fez sentir-se um pouco menos sozinha. Ao retornar ao hotel, decidiu mandar uma mensagem de texto para Luísa. Cheguei bem. Obrigada por tudo. Já sinto que fiz a escolha certa. Nos falamos em breve. Beijos. Guardou o celular e deixou que o corpo mergulhasse no colchão, submergindo em um sono profundo que finalmente a encontrou. Dormiu sem pesadelos, apenas com uma leve saudade, mas também certa de que o passado, por mais doloroso que fosse, não precisaria condená-la a uma vida de sombras. Ela estava em movimento. E era apenas o começo de uma longa jornada que, sem que Helena pudesse prever, a levaria ao encontro mais inesperado de sua vida. Helena despertou na manhã seguinte com os primeiros raios de sol atravessando a cortina fina do quarto de hotel em Paris, sentindo uma espécie de renovação estranha e intensa. Levantou-se devagar, lavou o rosto e arrumou seus cabelos, refletindo sobre a liberdade que, pela primeira vez em muito tempo, percebia pulsar dentro de si. Decidirá começar o dia explorando as redondezas a pé, deixando-se guiar pelos sons e odores daquela cidade que sempre sonhara conhecer. Parou em uma boulangerie para comprar um croissant quentinho e um café, observando as pessoas que passavam às pressas rumo aos seus compromissos. Cada rosto desconhecido carregava uma história diferente, e isso a fazia sentir-se parte de algo maior, como se finalmente estivesse conectada ao mundo. Ainda que Paris fosse tudo o que sempre imaginara, Helena não planejava permanecer ali por muito tempo. Sua intenção era seguir para outros destinos da Europa antes de viajar para a Ásia e depois os Estados Unidos, onde encerraria aquele roteiro improvisado.
Contudo, não queria se impor um prazo rígido, pois compreenderá que a graça daquela jornada estava justamente na flexibilidade de descobrir algo novo a cada lugar. Após 3 dias intensos na capital francesa, visitando museus, cafés, monumentos e até um bate-volta às cidades próximas, ela percebeu que, embora sentisse saudade de Fernando, a dor que a acompanhava parecia menos sufocante. Por vezes, quando caminhava por uma ponte sobre o rio Sena, segurava o livro de poesias dele e relia uma ou outra anotação, sentindo apenas uma leve pontada no peito. Era uma saudade branda, diferente daquela que antes a paralisava. Certa noite, ligou para Luísa de seu quarto, animada para contar as novidades. Lu, você não imagina como é lindo aqui. Queria que estivesse ao meu lado, tomando um vinho ao pé da Torre Eiffel, disse, sorrindo ao lembrar das luzes majestosas que havia contemplado algumas horas antes. A amiga, do outro lado da linha, riu com entusiasmo. Só me falta tempo e coragem para largar tudo. Mas estou tão feliz por você, Helena, de verdade. É bom sentir sua energia melhor. Helena concordou, lembrando-se de como fora difícil aquele período de luto profundo. Sinto que estou no caminho certo. Porém, tenho pensado em mudar meus planos mais cedo e seguir para os Estados Unidos. Talvez eu precise daquela atmosfera de praia, sol e céu aberto para me sentir ainda mais livre, comentou. Luísa apoiou a ideia, reforçando que não havia problema em adaptar o roteiro se isso fizesse sentido. Siga sua intuição, amiga. Você merece se reencontrar do jeito que achar melhor. Antes de tomar qualquer decisão, Helena passou mais algumas semanas viajando pela Europa, indo a cidades como Roma, Berlim e Lisboa. Em cada lugar, fez questão de se envolver com a cultura local, provando comidas típicas e conversando com pessoas que cruzavam seu caminho. Era como se cada interação a lembrasse de que ainda estava viva, de que o mundo era muito maior do que imaginara trancada em seu apartamento. Em Roma, conheceu um casal de brasileiros que também viajava para superar uma perda na família, trocaram experiências, falaram sobre as dores do luto e perceberam como aquela vontade de explorar novos territórios funcionava como uma cura simbólica. Em Berlim, Helena se encantou com a mistura de história e modernidade, refletindo sobre como a humanidade era capaz de se erguer mesmo após grandes tragédias. Sentia que essa lição se aplicava à sua vida, ela estava se reerguendo aos poucos, descobrindo forças que acreditava não ter. Um mês depois de deixar Paris, ela decidiu que era hora de seguir para a América do Norte, aproveitando uma promoção de passagens que encontrara. Comprou um voo até Los Angeles, pretendendo ficar alguns dias na cidade, depois, explorar a costa californiana, famosa por suas praias e clima descontraído. Partiu numa tarde chuvosa de Lisboa, embarcando com a familiar mistura de ansiedade e excitação que a acompanhará desde o início da viagem. Embora ainda carregasse na mala o livro de poesias de Fernando e a aliança guardada em um pequeno estojo, Helena percebia que começava a construir uma nova narrativa sobre si mesma, voltada para a esperança. Após o pouso em Los Angeles, surpreendeu-se com o calor que a recebeu, bem diferente do clima europeu que deixará para trás. No aeroporto, pegou as malas e foi diretamente para um hotel simples em Santa Mônica, onde passaria algumas noites. Sentiu-se bem ao caminhar pelo calçadão perto do pier, absorvendo a atmosfera descontraída de turistas e moradores locais. Em ligações curtas para Luísa, compartilhava detalhes sobre a comida, o jeito das pessoas, a paisagem ensolarada. A amiga sempre demonstrava felicidade ao notar o tom mais leve de Helena, que agora conseguia dar risadas espontâneas quando contava algo divertido que vira na rua. Um dia, enquanto tomava um café em frente à praia, Helena leu uma reportagem numa revista de viagem sobre Malibu e suas praias quase cinematográficas. As fotos exibiam águas cristalinas, areia fina e mansões que ornavam a encosta. Decidiu que seu próximo destino seria aquele trecho do litoral, onde planejava passar alguns dias imersa na tranquilidade, pegando um sol ou simplesmente contemplando o mar. Conversou com a recepcionista do hotel, que ajudou a alugar um carro para se deslocar até lá. Na manhã seguinte, partiu rumo a Malibu, sentindo-se empolgada com a perspectiva de relaxar ainda mais. Chegou lá no início da tarde, hospedando-se em uma pousada modesta, porém aconchegante, que ficava a poucos minutos de caminhada da praia. Logo que entrou no quarto, jogou a mala numa poltrona e olhou pela janela, avistou o mar azul reluzente, convidando-a a sair para explorar a região. Trocou de roupa rapidamente, vestindo uns shorts, camiseta leve e um chapéu para se proteger do sol intenso. Foi a pé até a areia, comprou uma água gelada em um quiosque e parou por alguns instantes para contemplar o horizonte.
Sentia uma paz que há muito não experimentava, quase como se cada onda que quebrasse na areia a livrasse de qualquer resquício de amargura. Andou pela orla, descalça, sentindo a areia fina sob os pés. De vez em quando, deixava o mar molhar seus tornozelos, rindo quando uma onda maior quase a derrubava. Pensou em como Fernando teria adorado aquele lugar, mas, em vez de chorar, apenas sentiu uma gratidão estranha por estar ali, viva e capaz de sentir o vento, o sol, o toque das águas. Depois de um tempo, resolveu sentar-se em um ponto mais vazio para observar os surfistas que arriscavam manobras audaciosas. Pegou o celular para fotografar a paisagem, imaginando que talvez compartilhasse alguma imagem com Luísa mais tarde. Foi nesse momento que seus olhos captaram um vislumbre de algo que a fez paralisar, um homem estirado na areia, parcialmente de costas, mas com o rosto virado na direção dela. Tinha o mesmo corte de cabelo que Fernando costumava usar e até o mesmo formato de barba, ainda que de longe fosse difícil ter certeza. Helena piscou várias vezes, o coração acelerando, tentando dissipar o que podia ser apenas uma impressão equivocada. Porém, conforme observava melhor, o homem se mexia de forma muito parecida com Fernando, e aquilo a deixou gelada, mesmo sob o sol escaldante. Sentiu as pernas tremerem, o estômago revirar, mas não conseguia parar de olhar. Tentou se convencer de que era impossível, pois Fernando morrera num acidente de avião. Ainda assim, o estado de choque foi inevitável. Com respiração ofegante, resolveu que precisava se aproximar, nem que fosse para constatar o engano. Deu passos lentos, pisando na areia com o coração quase saindo pela boca. Quando chegou perto o suficiente para ver melhor o rosto do homem, sentiu que tudo ao redor parecia girar. Era a expressão de Fernando ali diante dela, nitidamente, tirando óculos escuros para olhar o mar, vestindo apenas uma bermuda, exibindo algumas cicatrizes discretas que combinavam com as antigas que ela conhecia tão bem. Sua respiração falhou por um momento, e Helena precisou conter um grito. Não queria chamar a atenção de outros banhistas, mas era impossível permanecer estática. Aproximou-se mais, chamando pelo nome que nunca mais achará que pronunciaria naquele tom de súplica. Fernando, disse, num fio de voz trêmula. O homem virou a cabeça e encarou Helena com os olhos cheios de surpresa e, ao mesmo tempo, pavor. Ele empalideceu de imediato, como se fosse um fantasma. A reação dele não deixava dúvidas de que a reconhecia. Um segundo depois, a jovem mulher que estava ao lado dele sentou-se e fitou Helena com um ar confuso. Amor, quem é essa? Perguntou a moça de cabelos castanhos, parecendo ter uns 20 anos. Helena não acreditava no que via. Precisava lutar contra a vontade de agarrar Fernando pelos ombros e exigir explicações na hora. Era como se uma represa de emoções estivesse prestes a romper. O homem se levantou de súbito, tentando manter a compostura, mas as pernas dele denunciaram o nervosismo. Eu não sei quem é. Deve estar me confundindo com outra pessoa, disse, com a voz vacilante. Helena sentiu o rosto arder, uma mistura de raiva, descrença e angústia. Como pode dizer que não me conhece? Fernando, sou eu, Helena. Sua esposa, a quem você jurou amor e com quem se casou, exclamou ela, gesticulando de forma desesperada, sem se importar com os olhares de curiosos ao redor. A jovem de cabelos castanhos, ainda sem entender a gravidade da situação, cruzou os braços, aproximou-se e encarou Helena de forma defensiva. Ouça, senhora, não sei o que pensa que está acontecendo, mas ele é meu marido. Nós nos casamos há alguns meses, e não se chama Fernando. Acho que está se enganando. A voz dela, embora suave, trazia um tom hostil. Helena quase engasgou de indignação ao ouvir aquelas palavras. Seu marido, repetiu, atordoada. Meu Deus, isso não faz sentido. Fernando morreu, ou pelo menos pensei que tivesse morrido. Houve um acidente de avião, as autoridades não encontraram o corpo. E agora você aparece aqui, vivo, com outra mulher? O homem, visivelmente desconcertado, colocou a mão na cintura e fitou Helena com raiva, talvez para esconder o medo que sentia. Já pedi que pare. Eu não sou esse Fernando. Você está perturbando o meu momento de descanso. Os olhos dele não conseguiam sustentar o contato visual por muito tempo, e Helena percebeu. Ela avançou um passo, cruzando o olhar com aquele que fora seu companheiro, buscando a verdade nos traços familiares de seu rosto.
Ainda que tentasse negar, a semelhança era absoluta, até mesmo nos detalhes de expressões que ela conhecia tão bem. Sentindo-se prestes a colapsar, Helena levou as mãos à cabeça, questionando-se se estaria tendo algum tipo de alucinação ou surto provocado pelas lembranças. Preciso de uma prova. Se você não é Fernando, por que ficou pálido ao me ver? Porque seu rosto expressa culpa, insistiu, a voz levemente embargada. A jovem lançou um olhar preocupado ao homem, como se temesse que aquilo não fosse uma mera confusão. Querido, você está bem? Está tão branco. Vamos embora, por favor, pediu ela, puxando-o pelo braço. Ele então deu um passo para trás e tentou recuperar o controle da situação. Vá embora, moça. Não quero problemas. Procure ajuda se achar que está confusa. Eu não conheço você. Virou-se para recolher os pertences, preparando-se para sair dali o mais depressa possível. Helena, contudo, não estava disposta a deixá-lo simplesmente sumir. Sentiu o sangue ferver ao relembrar o quanto sofrerá durante 2 anos, pensando que Fernando estava morto. Precisava de respostas, precisava de algum tipo de confirmação. Avançou e segurou o braço dele, mas foi imediatamente repelida pela moça, que gritava para que a soltasse. Você não tem o direito de nos incomodar assim, vociferou a jovem, cujo rosto estava corado de raiva. Vamos, amor, não vale a pena discutir. Talvez essa mulher esteja desequilibrada. Helena sentiu a afronta e quis reagir, mas antes que pudesse dizer algo, o homem arrancou-se de seu toque. Eu vou embora. Não volte a se aproximar de mim, entendeu? Disparou, virando as costas. Helena ficou atonita, com o coração aos saltos, sem saber se corria atrás ou se ficava ali, afundada na areia. Sentiu o sol queimar sua pele e de repente tudo girou. Precisou inspirar profundamente para não cair de joelhos. Depois de alguns segundos de paralisia, ela decidiu segui-los à distância, pois se deixasse aquele homem sumir, poderia nunca mais encontrá-lo para obter a verdade. Observou-o recolher a bolsa e a toalha, enquanto a jovem segurava a mão dele, lançando olhares receosos de volta para Helena. Caminharam rapidamente pela beira da praia, subindo então uma escadaria que dava acesso a um estacionamento. Helena, ofegante, tentou manter-se longe bastante para não ser notada, mas perto o suficiente para não perdê-los de vista. Viu quando entraram num carro de vidro escuro, que partiu em disparada pela estrada à beira-mar. Helena, sem transporte, parou ao lado do estacionamento e assistiu ao veículo sumir na curva. Permaneceu ali, desnorteada, tentando organizar os pensamentos. Aquela cena fora tão surreal que ela não conseguia decidir o que sentir primeiro, raiva, tristeza ou a loucura que era a esperança de que talvez realmente fosse Fernando. Queria gritar para expurgar a sensação de ter sido enganada durante tanto tempo. Queria chorar pela brutalidade de encontrá-lo assim, como se estivesse apenas vivendo uma outra vida, sem se importar com tudo que deixará para trás. Perguntava-se como era possível que ele estivesse vivo, quando a polícia declarara sua morte quase certa no acidente, promovendo até mesmo um enterro simbólico. Também se perguntava quem era aquela jovem e como Fernando ousara casar-se de novo, ignorando a existência de Helena. Sem saber a quem recorrer, ela se lembrou de Luísa, a única pessoa que confiaria incondicionalmente nessa história. Pegou o celular, discou o número da amiga, esperando que atendesse apesar do fuso horário. Lu? Preciso que me ouça com atenção. Não estou doida. Eu acabei de ver o Fernando, disse, sentindo o nó na garganta ficar mais apertado. Do outro lado, Luísa pareceu confusa. O quê? Mas como assim, Helena? Você viajou, está sozinha, não pode ser um engano? Helena fechou os olhos, contendo as lágrimas que insistiam em surgir. Juro que é ele, Lu. Mesmo rosto, mesma voz, os mesmos trejeitos. E estava com uma jovem de uns 20 anos, dizendo que era a esposa dele. Ele negou me conhecer, disse que eu estava confundindo. Sumiu num carro e agora não sei o que fazer. Luísa permaneceu em silêncio por um instante. Meu Deus, Helena, essa história é muito séria. Você tem certeza de que não foi uma alucinação ou alguém muito parecido? Fico preocupada com seu estado emocional. Helena inspirou fundo, lutando contra a vontade de se ofender. Eu o reconheceria em qualquer lugar, Luísa. Ele ficou pálido, não esperava me ver.
Tinha medo no olhar. Tenho quase certeza de que está vivo e mentindo esse tempo todo. Luísa suspirou, tentando manter a calma. Então você precisa descobrir onde ele está, coletar provas e confrontá-lo de forma segura. Não faça nada impulsivo. Vá até a polícia local se achar que é o caso, mas cuidado para não ser tomada por louca. Helena concordou, lembrando-se de que um escândalo público não ajudaria. Vou tentar procurar pistas. Tal como ele me olhou, acho que está apavorado. Deve estar com medo de que eu denuncie essa farsa. Lu, não sei como reagir. Sinto-me traída, confusa, e, ao mesmo tempo, algo dentro de mim grita para desmascará-lo. Luísa tentou consolá-la. Respire, tente se acalmar. Se realmente é o Fernando, vamos descobrir o que aconteceu. Depois da ligação, Helena ficou algum tempo encarando o mar, pensando em como sua vida poderia mudar caso confirmasse aquilo. 2 anos sofrendo sem imaginar que ele estaria vivo, aproveitando-se de alguma situação que ela desconhecia. Quais seriam suas razões? Por que magoá-la de modo tão cruel? Com o sol começando a se pôr, ela retornou à pousada, sentindo-se exaurida, mas determinada a não deixar essa história sem respostas. Precisava descobrir como encontrá-lo novamente. Por ora, tinha apenas a placa do carro que tentará decorar, embora não pudesse ter certeza se memorizara tudo direito. Pensou em contatar detetives particulares ou até mesmo a polícia, mas temia que não a levassem a sério sem provas contundentes. Tentou jantar na pousada, mas não tinha apetite. Deitou-se na cama, encarando o teto, recordando a expressão de terror que vira no rosto dele e a segurança com que a jovem o chamara de amor. Sentia arrepio só de pensar que talvez ele tivesse começado uma nova vida, deixando Helena para trás como se ela fosse um simples objeto descartável. Diante de tanta agitação, pensou em como seria o dia seguinte. Precisava se recompor, pensar com clareza e buscar respostas. E, principalmente, precisava controlar a raiva e o choque para não se perder em atitudes inconsequentes. Adormeceu, enfim, acompanhada de um turbilhão de sentimentos conflitantes, sabendo que, dali em diante, sua viagem mudaria de propósito. Já não se tratava apenas de autoconhecimento ou fuga do luto, mas de descobrir a verdade sobre o que realmente acontecerá com Fernando. E, sobretudo, de enfrentar o fantasma que agora se revelava mais vivo do que nunca. Helena despertou na manhã seguinte com a mente girando em torno dos acontecimentos recentes. Passará a noite quase em claro, tentando digerir o choque de ter visto Fernando, ou alguém idêntico a ele, na praia de Malibu, negando tudo e fugindo em disparada ao lado da jovem que se dizia esposa dele. Enquanto se levantava, sentia uma mistura de fúria, incredulidade e uma ponta de esperança doentia de que pudesse haver alguma explicação plausível para tamanha crueldade. Ela tomou um banho rápido, vestiu roupas confortáveis e, antes de sair do quarto, encarou o espelho. Viu seu próprio reflexo esboçando traços de cansaço, mas também de determinação. Precisava descobrir a verdade. Desceu até o saguão da pousada, onde o cheiro de café fresco a convidou a sentar-se para o desjejum. Não tinha muito apetite, mas forçou-se a comer torradas enquanto ponderava os próximos passos. Precisava, antes de tudo, de alguma pista concreta que a ajudasse a rastrear o homem. Na tarde anterior, num ato instintivo, tentará decorar a placa do carro em que ele partirá, mas sua memória podia falhar diante do nervosismo que sentirá. Mesmo assim, pegou o celular e fez anotações dos poucos dígitos que conseguia se lembrar. Precisava de auxílio para verificar essa informação, mas quem a levaria a sério sem achar que era paranoia? Enquanto pensava, ouviu a voz gentil do proprietário da pousada. Bom dia, Helena. Tudo bem? Ela sorriu e fez que sim com a cabeça, embora não tivesse certeza de como realmente se sentia. Está precisando de algo? Passeios pela região, dicas de restaurantes, ele ofereceu, com aquela hospitalidade típica de um anfitrião que queria agradar seus hóspedes. Helena agradeceu a preocupação e disse que, talvez, buscasse alguma informação na delegacia local mais tarde. Comentou que fora vítima de um possível golpe, sem entrar em detalhes, esperando não levantar suspeitas. O homem manifestou solidariedade e indicou onde ficava uma pequena base policial no centro de Malibu, a poucos quilômetros dali. Terminado o café, Helena pegou o carro alugado para se dirigir até o local indicado. No trajeto, tentou manter a calma, embora suas mãos suassem no volante.
Já não era a mesma pessoa que chegará ali em busca de paz. Agora estava em meio a uma tempestade de sentimentos que ameaçava desmoronar sua recente estabilidade emocional. Ao chegar à base policial, tratou de respirar fundo antes de entrar. Foi recebida por um policial de plantão que, após ouvir que se tratava de algo envolvendo suspeita de fraude ou falsa identidade, pediu que aguardasse para falar com alguém responsável por registros de veículos. Ela se sentou em um banco de madeira, observando o movimento do lugar. Pessoas iam e vinham, algumas denunciando pequenos furtos, outras resolvendo acidentes de trânsito. Naquele cenário, Helena duvidava de que a polícia estivesse pronta para lidar com sua história tão pouco convencional. Meu marido, dado como morto em um acidente de avião, reapareceu casado com outra mulher. Ainda assim, precisava tentar. Uma hora depois, foi encaminhada a uma sala reservada, onde um homem de meia-idade, vestindo terno simples e com olhar compassivo, a cumprimentou. Meu nome é Ramírez. Sou detetive nesta área. Disseram que a senhora tem algo urgente a relatar? Helena respirou fundo e explicou, com o máximo de clareza possível, que seu marido fora declarado morto há 2 anos, mas ela o vira vivo na praia, acompanhado de uma jovem. Contou do carro em que eles fugiram e da placa que tentará memorizar. Naturalmente, percebeu que o detetive a escutava com certo ceticismo. Entendo. Você tem alguma prova fotográfica? Chegou a gravar algo com seu celular? Ela sentiu o rosto corar ao reconhecer sua falta de preparo. Não. Fiquei em choque, não pensei em pegar o celular a tempo. Mas tenho alguns dados do carro, embora não tenha certeza de que estejam completos, disse, entregando um papel com os dígitos rabiscados. Ramírez leu e coçou o queixo, avaliando. Podemos tentar verificar, mas não garanto que encontremos algo. Muita gente aluga carros por aqui usando documentos variados. E, sem registro fotográfico do homem, é complicado provar que seja mesmo seu falecido marido. O tom cuidadoso de Ramírez indicava que ele não estava ali para zombar de Helena, mas, ao mesmo tempo, deixava claro que não iria investir grandes recursos sem indícios sólidos. Ela recuou na cadeira, sentindo a frustração ganhar forma. Eu entendo, mas, por favor, eu sofri por 2 anos sem ter nenhuma resposta. Preciso de ajuda para esclarecer se aquele homem é realmente meu marido ou se estou enganada. Se ele estiver vivo, há algo muito grave acontecendo, porque desviou dinheiro das nossas contas sem que eu percebesse, na época, atribuí tudo aos trâmites de herança, às despesas pós-acidente, mas agora me dei conta de que nunca conferi de fato alguns extratos. Talvez haja um crime maior em andamento. Ramírez franziu o senho, interessado. Dinheiro desviado? Você tem como provar essas transferências ou algo semelhante? Ela suspirou, sabendo que precisaria de documentos. Devo ter acesso a registros bancários no meu laptop. Não verifiquei antes porque estava abalada, mas agora desconfio de que houve saques e transações atípicas logo antes do acidente. Preciso de tempo para checar. O detetive assentiu, pegando um cartão de visitas na gaveta. Certo, Helena, aqui estão meus contatos diretos. Se você encontrar alguma prova ou conseguir qualquer informação nova, fale comigo. Vou tentar identificar essa placa, embora seja um número incompleto, e checar se há algo suspeito. Mas, por hora, não posso garantir avanços rápidos. Espero que entenda. Helena agradeceu, mesmo diante da sensação de impotência. Saiu da base policial com o cartão de Ramírez e um peso no coração. Precisava agir por conta própria também, não podia apenas esperar que o detetive resolvesse tudo. Dirigiu-se de volta à pousada, mas parou no meio do caminho ao avistar uma cafeteria tranquila. Estacionou e entrou, pedindo um latte para se acalmar. Escolheu uma mesa de canto, aberta para o jardim externo, e ali ligou o laptop com a intenção de verificar seus extratos bancários antigos. Assim que começou a digitar senhas, sentiu um frio na espinha. Quantos anos havia se passado desde que checara aquelas contas com atenção? Quando os dados surgiram na tela, Helena precisou conter o choque. Viu uma série de transferências significativas feitas para contas de destino desconhecidas, todas datadas de algumas semanas antes do acidente de Fernando. Também notou que, após o desaparecimento, houvera mais saques que, a princípio, supusera estarem relacionados às taxas de inventário ou afins, sem nunca questionar porque confiava plenamente nos advogados que cuidaram do caso. Agora, contudo, fazia sentido.
Fernando poderia ter planejado tudo, forjando a própria morte para tirar proveito das contas conjuntas e desaparecer. Desgraçado, murmurou baixinho, contendo uma raiva crescente. Foi inevitável lembrar de quanto ficará arrasada no período de luto, mal conseguindo conferir correspondências. Ele previra isso? Confiara na dor dela para executar um golpe perfeito? A simples hipótese de ter sido enganada de modo tão cruel despertava em Helena um misto de revolta e determinação. Precisava confrontá-lo, descobrir o que mais ele escondera. Imprimiu mentalmente as telas de extrato, copiou alguns dados para um pendrive e sentiu que aquela era a primeira prova concreta de que ele agira de má fé. Nesse instante, o celular vibrou. Era Luísa, provavelmente aflita para saber novidades. Helena atendeu, tentando manter um tom de voz firme. Oi, Lu, acabei de sair de uma base policial. Contei o que aconteceu, mas, sem provas, eles não podem fazer muito. Vou precisar usar esses extratos para provar que meu marido, ou ex-marido, planejou esse sumiço. A amiga pareceu surpresa. Você encontrou algo estranho nas contas? Helena deu um suspiro. Sim, várias transferências suspeitas. Agora, vou tentar mostrar isso a Ramírez, o detetive que me atendeu, para ver se ele pode reabrir o caso com mais afinco. Luísa encorajou, dizendo que aquilo era um passo decisivo. Antes de voltar à pousada, Helena dirigiu-se até um local que oferecia fotocópias e impressões. Precisava ter os extratos em papel para qualquer eventualidade, caso seu laptop desse algum problema. Também pensou na possibilidade de contratar um detetive particular, mas, por ora, Ramírez seria um bom começo. Fez as impressões necessárias, guardou tudo em uma pasta e seguiu para o lugar onde estava hospedada. Lá, trancou-se no quarto e analisou cada linha dos registros, tentando não se deixar levar pela dor da traição. Cada número que lia, cada data de saque, era um lembrete de que Fernando vira nela uma peça facilmente descartável. Estava concentrada quando o telefone do quarto tocou. Era o proprietário da pousada, avisando que alguém a procurava na recepção. Helena estranhou, pois não conhecia ninguém por ali. Desceu com cautela, encontrando uma mulher de traços asiáticos, que usava óculos escuros e falava com certo sotaque. Você é Helena? Perguntou, com a voz nervosa. Helena confirmou, sentindo o coração acelerar sem entender do que se tratava. A mulher olhou ao redor, certificando-se de que ninguém mais escutava. Meu nome é Meilin, preciso falar contigo sobre aquele homem que você procurava ontem na praia. Soube da confusão porque trabalho num quiosque onde vocês discutiram. Não pude deixar de notar as reações de vocês e fiquei curiosa. Desculpe se isso parece invasivo, mas tenho uma informação. Helena franziu o senho, interessada e ao mesmo tempo desconfiada. Por favor, me diga o que sabe, pediu, levando a moça a seguir com ela até um canto mais reservado do saguão. Meilin puxou da bolsa um pequeno caderno. Sou meio paranoica, confesso. Às vezes anoto placas de carros que param na orla e que me chamam a atenção. Eu percebi a tensão quando aquele casal chegou, e quando vi você correndo atrás deles, fiquei atenta. Consegui anotar a placa completa do carro. Pode ser útil. Helena sentiu uma gratidão quase instantânea. Meu Deus, isso ajuda muito. Eu só tenho parte do número. Por favor, você pode me passar? A jovem assentiu, revelando uma sequência de letras e dígitos. Não sei se isso é correto, mas senti que havia algo errado. Você parecia desesperada, e ele, amedrontado. Se puder ajudar, fico mais tranquila. Helena sorriu, emocionada. Obrigada. Isso significa muito. Esse homem é, ou foi, meu marido, dado como morto. Não sei se você acredita em mim, mas essa informação será crucial. Meilin apertou a mão dela, demonstrando solidariedade, embora estivesse surpresa com o teor da história. Sem querer incomodar mais, despediu-se e foi embora, deixando Helena com a placa completa anotada num papel. Agora, ela tinha algo mais sólido para entregar ao detetive Ramírez. Precisava correr. Ligou imediatamente para o detetive. Ele atendeu após alguns toques, e ela explicou, em voz apressada. Ramírez, consegui a placa completa do carro. Uma testemunha anotou tudo. Acho que agora temos mais chances de rastrear onde eles estão.
Ouviu um pequeno ruído de aprovação do outro lado. Ótimo! Você pode passar aqui hoje? Estou terminando um relatório, mas posso te receber em cerca de 2 horas. Helena confirmou e desligou, sentindo uma adrenalina que mal conseguia conter. Recolheu seus documentos, guardou a pasta de extratos e saiu em direção à base policial. O trânsito estava relativamente tranquilo, e ela chegou pouco antes do horário combinado. Foi encaminhada diretamente à sala de Ramírez, que, ao vê-la, esboçou algo parecido com um sorriso de curiosidade. Então, você tem novidades? Helena entregou o papel com a placa completa e, em seguida, mostrou os extratos bancários impressos. Explicou como descobrir as transações suspeitas, descrevendo valores e datas. O detetive analisou tudo em silêncio, ora franzindo a testa, ora balançando a cabeça. Bem, agora temos algo mais concreto. A placa completa pode nos levar ao locatário do veículo, ou a alguém que o comprou. E esses extratos mostram movimentações incomuns antes do acidente. Se seu marido realmente falsificou a própria morte, há uma possibilidade de crime financeiro. Vou consultar nossos registros e fazer contato com autoridades que cuidaram do caso do acidente, para ver se há lacunas. Ele digitou algo no computador enquanto Helena esperava, sentada, tentando controlar a impaciência. Também vou pedir acesso às imagens de câmeras de segurança em torno da praia para ver se captaram o rosto dele. Não garanto que seja rápido, mas é um começo. Helena sentiu, percebendo que finalmente estava num caminho tangível. Por favor, faça o que for possível. Quero entender por que meu marido faria isso. Desculpe a insistência, mas passei 2 anos chorando sua morte. Ramírez ergueu o olhar da tela, um lampejo de empatia surgindo em seus olhos. Compreendo. Vou dar prioridade, mas saiba que precisamos agir com cautela. Se ele for realmente vivo, talvez tenhamos outras pessoas envolvidas. Enquanto aguardava o detetive processar parte dos dados, Helena recebeu uma mensagem de Luísa, perguntando sobre qualquer avanço. Digitou rapidamente, avisando que estava na delegacia com mais informações, e que a história prometia se desenrolar em breve. Em paralelo, sentia um calafrio ao imaginar como Fernando reagiria caso descobrisse que ela o estava rastreando. Será que ele tentaria fugir novamente, mudando-se para outro estado ou mesmo país? Pensar nisso a deixava aflita, pois poderia perder a chance de confrontá-lo. Após alguns minutos, Ramírez a chamou para perto. Encontrei um registro parcial de locação. O carro que você descreveu foi alugado há uma semana por um homem que usou o nome de Ricardo Alves. Pode ser falso, mas vamos investigar. O endereço fornecido fica numa região residencial de Malibu, não muito longe daqui. Helena regalou os olhos, reconhecendo que Fernando jamais usaria seu nome verdadeiro se estivesse envolvido em algo ilícito. Posso ir lá com vocês? Questionou, impetuosa. O detetive balançou a cabeça. Não aconselho. Primeiro, vou verificar se esse endereço é real ou apenas outro disfarce. Podemos precisar de um mandado para entrar na propriedade. Vou te avisar assim que souber de algo. Ela sentiu a decepção de não poder agir imediatamente, mas sabia que precipitação não resolveria. Agradeceu a Ramírez e saiu, levando consigo um peso menor nos ombros. Já tinha um aliado, uma pista concreta e provas de movimentações financeiras. Voltou para a pousada, onde tentou conter a ansiedade. Passou o restante do dia repassando memórias do casamento, procurando sinais de que Fernando tivesse planejado algo tão insano. Recordou-se de que, nos meses anteriores ao acidente, ele parecia mais distante e evitava conversas sobre o futuro. Na época, atribuía isso ao estresse profissional. Agora, tudo ganhava contornos diferentes, como se cada pequeno gesto dele fosse parte de uma preparação para sumir. À medida que a noite avançava, Helena recebeu uma ligação do detetive. Helena, temos mais uma pista. O endereço consta como uma casa de veraneio alugada num site de locações temporárias. Vou passar lá amanhã cedo, acompanhado de um oficial, para verificar se existe alguém no local. Como não temos certeza de que se trata desse o Ricardo Alves, precisamos proceder com cautela. Helena não disfarçou o desejo de participar. Por favor, posso ir junto? Sei que não é comum, mas preciso estar perto, caso esse homem seja mesmo Fernando. Ramírez suspirou. Tudo bem, mas não interfira.
Seja qual for a situação, deixe que cuidemos do protocolo. Ela desligou, o coração aos pulos. Tinha apenas algumas horas para se preparar emocionalmente antes de, possivelmente, encarar a verdade de frente. Será que o homem estaria naquela casa? E a jovem, supostamente sua nova esposa, também estaria lá? A ideia de encará-los era amarga, mas inevitável. Helena subiu ao quarto, arrumou suas anotações e tentava não imaginar todos os cenários possíveis de reencontro. Caso Fernando estivesse ali, quais desculpas usaria? O que poderia justificar uma traição tão profunda? Na cama, revirou-se por um bom tempo, refletindo sobre as consequências dessa busca. Se confirmasse que Fernando realmente viveu como outra pessoa e desviou dinheiro, seria um alívio retirar o véu de mentiras, mas também um golpe definitivo em sua história de amor. Já não existiria espaço para reconciliação ou explicações brandas. Restaria apenas encarar o fato de ter sido enganada por alguém em quem confiava cegamente. Por outro lado, se fosse apenas um equívoco e aquele homem não fosse seu marido, sentiria um amargor profundo por ter revivido tamanha dor, mas ao menos teria uma resposta definitiva. Quando enfim conseguiu cochilar, um lampejo de sonho trouxe a lembrança de Fernando prometendo buscar flores em um jardim, sorriso no rosto, como se nada de mal pudesse acontecer a eles. Helena acordou de sobressalto, sentindo o coração apertado por perceber o quanto aquele amor existira de verdade. Apertou a aliança que guardava em uma pequena bolsinha e sussurrou, como se falasse com o ar em que tudo isso acabe logo. Preciso saber quem você realmente é agora. Restava-lhe a incerteza e a contagem dos minutos até a hora marcada para encontrar o detetive. E, sobretudo, a constatação de que não havia mais volta, a verdade estava próxima de emergir, trazendo consigo todas as dores e respostas que Helena temia encarar. Helena acordou antes do amanhecer, o coração acelerado diante do que aguardava naquele dia. Vestiu-se de forma simples, prendendo os cabelos num rabo de cavalo, enquanto revia mentalmente tudo que combinara com o detetive Ramírez, encontrá-lo na delegacia local, seguir até o endereço suspeito onde, possivelmente, Fernando poderia estar se escondendo. Sentia uma mistura de ansiedade e raiva, pois aquela busca não era apenas por justiça, mas também por respostas que pudessem estancar a ferida aberta no dia em que ela descobriu que o homem que tanto amara talvez tivesse forjado a própria morte. No espelho, notou seu semblante tenso, mas decidiu que, custasse o que custasse, enfrentaria esse capítulo final. Ela arrumou seus documentos e provas numa pasta, pegou a bolsa e saiu rumo ao carro alugado, sentindo um frio na espinha. No trajeto, observou o céu gradualmente se tingir de tons alaranjados. Normalmente, contemplar o nascer do sol seria algo belo e reconfortante, mas agora cada minuto a deixava mais alerta para o confronto inevitável. Assim que chegou à delegacia, encontrou Ramírez à porta, checando mensagens no celular. Ele vestia um paletó discreto, camisa branca e calça social, o semblante sério de quem também sabia que aquele dia poderia ser decisivo. Bom dia, Helena. Está pronta? Questionou ele, com a voz firme. Ela confirmou com um aceno, sem querer transparecer a avalanche de sentimentos que fervilhava em seu peito. O detetive chamou um outro policial, Garcia, que os acompanharia. Vamos no meu carro. Assim que chegarmos, peço que fique no banco de trás até verificarmos a situação. O caminho até a casa de veraneio mencionada nos registros foi silencioso, interrompido apenas pelas instruções do GPS e pelo barulho do motor. Helena se esforçava para controlar a respiração, lembrando as instruções de Luísa para manter a calma. Não deixe a emoção te dominar na hora de encarar Fernando, se for ele de fato. Ainda assim, era impossível não sentir o coração disparar. Ao se aproximarem do endereço, ela notou uma rua tranquila, ladeada por belas casas de arquitetura moderna e árvores cuidadosamente podadas. O mar aparecia ao fundo, delineando a paisagem ensolarada. Era fácil entender por que alguém escolheria se esconder ali, um lugar reservado, elegante, quase anônimo. Ramírez estacionou o carro a alguns metros da residência indicada, uma construção de 2 andares com amplas janelas de vidro. O portão alto na entrada reforçava a impressão de privacidade. Fique aqui até eu sinalizar, repetiu ele, saindo do veículo ao lado de Garcia. Helena, ansiosa, conseguiu acompanhar parte da movimentação pela fresta do vidro. Viu-os tocarem a campainha, aguardarem alguns segundos sem resposta e tentarem mais uma vez. Nenhum ruído, nenhuma voz ao interfone.
O detetive conversou com Garcia e decidiu contornar a lateral da casa, pois havia um caminho estreito entre a cerca e a vegetação. Depois de alguns minutos, eles retornaram ao carro, semblante frustrado. Parece vazio, anunciou Ramírez, suspirando. Talvez o dono tenha alugado e essas pessoas só apareçam à noite, ou até já tenham ido embora. Helena se sentiu murchar. E agora? Podemos entrar mesmo sem permissão? Ramírez balançou a cabeça. Sem um mandado, não é recomendável. Precisamos de algo que justifique arrombar ou invadir a propriedade. Vou tentar contato com o proprietário, mas pode levar tempo. Enquanto isso, podemos fazer uma vigilância discreta. Se esse homem realmente está escondido ali, em algum momento terá de voltar. Garcia e eu nos revezaremos para monitorar. Você, no entanto, não deve permanecer aqui, é muito arriscado. Ele pode reconhecer seu carro ou tentar fugir. Helena, atordoada, assentiu. Tinha medo de perder a chance de rever Fernando, mas compreendia o protocolo. Ela insistiu: posso ficar escondida em outro quarteirão, só para ver se ele aparece? O detetive hesitou. Não aconselho, Helena. Você não é policial e isso pode provocar uma situação perigosa. Ele já mostrou que não quer contato. Se perceber sua presença, pode reagir de maneira imprevisível. Apesar do protesto interno, ela entendeu. Desceram então a rua, afastando-se alguns quarteirões para não levantar suspeita. Ramírez e Garcia combinaram que retornariam à noite para monitorar mais de perto, usando um carro descaracterizado, e que Helena deveria permanecer na pousada, aguardando notícias. Com o coração apertado, ela concordou, sentindo-se impotente. Antes de deixar o bairro, Ramírez parou o veículo numa esquina para fazer algumas ligações. Precisava contactar o proprietário da casa, ou ao menos a imobiliária responsável, solicitando informações sobre os inquilinos recentes. Enquanto esperava, Helena revirava as fotos que tirara da placa do carro e as impressões bancárias, como se procurasse algum detalhe extra. Notou, de repente, que uma transação específica, realizada 2 semanas antes do suposto acidente, parecia ter sido enviada a uma conta registrada em nome de Anhara Soares. O nome soou familiar, pois, apesar de não ter tido tempo de perguntar à jovem na praia, Helena ouvirá Fernando chamá-la de Anhara no momento de confusão. Aquela podia ser a mesma mulher. Quando Ramírez encerrou o telefonema, Helena mostrou o documento. Olhe isso. Aparentemente, Yara Soares recebia depósitos antes do acidente. Talvez ela seja cúmplice ou algo assim. Acho que esse nome pode ser importante para você pesquisar. O detetive franziu o senho. Pode ser relevante, sim. Vou checar no sistema. Se ela for cidadã americana ou estiver aqui com visto, talvez tenhamos rastros. Obrigado pela dica. Ele dirigiu em silêncio até deixarem Helena em seu carro alugado, estacionado próximo à delegacia. Aguarde meu contato. Vou te manter informada. Tentarei ficar de olho naquela casa no fim da tarde. Mas, por favor, não faça nada por conta própria, repetiu, olhando-a com seriedade. Ela compreendeu e, ainda que fosse difícil, aceitou. Retornou à pousada e, ao chegar, subiu diretamente para o quarto, recusando educadamente um almoço oferecido pelo proprietário. Precisava digerir o fracasso parcial da operação. Ficar de braços cruzados a deixava angustiada, mas confrontar Fernando sem apoio era perigoso. Sentou-se na cama, ligou para Luísa e contou as novidades. A amiga, sempre prestativa, tentou acalmá-la. Helena, esse tipo de investigação exige paciência. Pode ser que ele apareça mais tarde, ou que o detetive encontre alguma pista. Respire fundo. Não deixe o desespero te dominar. Ela concordou, tentando não se afundar em ansiedade. Passaram-se algumas horas, nas quais Helena andou pelo quarto, mexeu no laptop, checou e-mails e releu notícias antigas sobre o acidente do avião. Quanto mais relia, mais ficava evidente que Fernando, ou quem quer que o ajudara, executará um plano complexo, aproveitando a falta de corpos nos destroços. Só então percebeu quanta facilidade o destino dera a ele. Sem restos mortais, a própria polícia acabou concluindo a morte presumida após um período de buscas infrutíferas.
Como ele pôde, murmurava para si mesma, lembrando de que na época até chegará a rezar para que o corpo fosse encontrado, a fim de ter paz. Jamais poderia imaginar que essa ausência de provas seria o passaporte de Fernando para uma nova vida. No fim da tarde, já perto do pôr do sol, Helena recebeu outra ligação de Ramírez. O detetive falava baixo: Helena, estou perto da casa, mas parece ainda vazia. Verifiquei que ela foi alugada para um casal no mês passado, com o nome de Ricardo Alves e Yara Soares. Então, sim, provavelmente se trata do homem e da mulher que você viu na praia. Vamos aguardar até tarde para ver se eles aparecem. Se preferir, fique de sobreaviso. Qualquer novidade, eu te chamo. O coração dela disparou ao ouvir a confirmação. Sim, estou disponível. Por favor, me ligue a qualquer hora. Agradeceu e desligou, tentando imaginar o que Fernando estaria fazendo naquele momento, ignorando a devastação que causará. A noite chegou devagar, e Helena não conseguia dormir. Sentou-se à beira da janela, contemplando a lua refletida no mar ao longe. Sentia a tensão latejar em cada músculo. Por volta das 11 da noite, o celular vibrou. Helena, é Ramírez. Preciso de você aqui, mas fique calma. Ele acabou de chegar de carro, junto à mulher. Não entraram na casa, estacionaram ali na frente e parecem discutir algo. Você pode nos encontrar na rua paralela? Quero que reconheça esse homem, mas com cautela. Ela pegou a bolsa às pressas e correu até o carro alugado, dirigindo-se ao ponto indicado. Em menos de 20 minutos, já visualizava a viatura descaracterizada do detetive. Desceu do carro e foi se aproximando em silêncio, até Ramírez pedir para que ela se abaixasse atrás de uns arbustos, com visão parcial do portão da casa. Ali, Helena sentiu o coração quase sair pela boca ao enxergar a silhueta inconfundível de Fernando, que falava algo em voz contida para Yara. A jovem, por sua vez, gesticulava irritada, talvez contrariada por algum motivo. Você o reconhece? Sussurrou Ramírez. Helena assentiu. Era ele, sem sombra de dúvida. Um calafrio percorreu sua espinha ao notar a expressão de seriedade do homem que um dia a fizera sorrir. Era quase um estranho, oculto sob outro nome e outro casamento, mas ainda assim o mesmo Fernando em essência. Yara entrou na casa sozinha, batendo a porta atrás de si, enquanto Fernando permaneceu no jardim, olhando para os lados com aparente cautela. Depois de alguns instantes, ele pegou o celular, fez uma ligação breve e, em seguida, acendeu um cigarro. Helena se espantou, pois Fernando nunca fora fumante. Essa vida paralela o transformou em outra pessoa mesmo, pensou, contendo a vontade de avançar para questioná-lo. Porém, Ramírez a conteve com um gesto. Vamos abordá-lo agora. Não se exponha. Fique atrás, vou tentar prendê-lo, pois temos provas suficientes de fraude, ou ao menos para detê-lo até esclarecermos tudo. Ela concordou, o coração batendo forte, enquanto o detetive fazia um sinal para Garcia, que estava dentro do carro. Eles se aproximaram pelo portão da frente, lanternas em punho. Quando Fernando se deu conta da presença policial, jogou o cigarro no chão e recuou, tentando alcançar a maçaneta da porta. Pare aí mesmo, gritou Ramírez, apontando a lanterna. Garcia, com a mão na arma, repetiu a ordem. Fernando hesitou, confuso, mas antes que pudesse reagir, Helena saiu da penumbra, incitando uma reação ainda mais forte. É você mesmo, seu desgraçado, gritou ela, a voz saindo quase embargada de ódio e dor ao mesmo tempo. Fernando ficou lívido ao reconhecer Helena. O que você está fazendo aqui? Balbuciou, nervoso. Ramírez, profissionalmente, tomou a dianteira. Senhor Ricardo Alves, ou devo dizer Fernando Andrade. Está detido para averiguação de fraude e possíveis crimes financeiros. Sugiro que não resista. O homem engoliu em seco, olhando com desespero para o interior da casa, provavelmente buscando apoio de Yara. Porém, estava sozinho ali no jardim. Isso é um engano, tentou alegar, mas a própria expressão o traía. Helena avançou alguns passos, mantendo uma distância segura. Por que fez isso? 2 anos chorando a sua morte. 2 anos me culpando. E você estava aqui, vivendo com outra mulher e fingindo não me conhecer, disparou, a voz trêmula. Fernando esboçou um riso forçado, talvez tentando manter a compostura.
Eu não sei do que você está falando. Saia da minha casa. Ramírez sinalizou para Garcia, que imediatamente tirou um par de algemas do bolso. O senhor vai ter de nos acompanhar. Não complique. Fernando, no entanto, ergueu as mãos num gesto de recusa. Tenho documentos para provar que vocês estão enganados, exclamou, revirando os bolsos. Aproveitou para recuar mais um passo, esbarrando no canteiro de flores. Nesse instante, a porta da casa se abriu com força, e Yara surgiu. O que está acontecendo aqui? Quem são vocês? Gritou, assustada. Ao ver Helena, seu rosto corou de raiva. É aquela mulher louca do outro dia, Fernando. Mande-a embora, exigiu, antes de perceber a presença policial. Helena olhou para a jovem, lembrando-se do momento na praia em que ela o defenderá. Você sabia desde o início quem eu era? Sabia que ele me abandonou forjando a própria morte? Questionou, indignada. Yara pareceu perdida, incapaz de articular palavras de imediato. Ele disse que tinha problemas, que precisava se afastar da vida antiga. Nunca me contou detalhes. Fernando, sentindo que a situação se complicava, tentou agarrar o braço de Yara, puxando-a para dentro novamente. Fica quieta. Entre e tranque a porta. Eu resolvo aqui. Mas Ramírez e Garcia agiram rápido, bloqueando a passagem e ordenando que ambos ficassem onde estavam. Por um instante, Fernando analisou as possibilidades de fuga. Seus olhos dispararam em direção ao portão lateral, e Helena percebeu. Ele vai tentar escapar, alertou, mas antes que alguém pudesse contê-lo, Fernando se virou e disparou numa corrida desesperada, saltando sobre o muro baixo que separava a casa de uma área gramada. Garcia o seguiu, gritando para que parasse, enquanto Ramírez tentava segurar Yara, que estava em choque. Helena, dominada pela adrenalina, contornou o muro, também correndo para não perder seu antigo marido de vista. Estava escuro, mas as luzes dos postes e das lanternas dos policiais iluminavam a cena. A poucos metros dali, havia um portão menor que se abria para um calçadão próximo ao mar. Fernando correu na direção da praia, ofegante. Helena gritou o nome dele, mas recebeu apenas o ruído das ondas como resposta. Garcia estava mais próximo, tentando impedi-lo de prosseguir. Porém, Fernando parecia movido pelo desespero, desviou do policial e continuou correndo. Tudo se passou em minutos, embora para Helena parecessem horas. O coração dela retumbava nos ouvidos, e ela sentia que, a cada passo, sua vida se despedaçava mais um pouco, pois ele fugia do acerto de contas. Por fim, Fernando alcançou uma pequena embarcação a motor, ancorada em um pier improvisado. Subiu no barco de forma desajeitada, tentando ligar o motor às pressas. Garcia chegou logo atrás, mas não se atreveu a disparar a arma, pois Fernando poderia se machucar ou cair no mar. Ainda assim, apontou para ele. Pare! Não resista, ordenou, mas Fernando ignorou. O ronco do motor se fez ouvir, e a lancha começou a se afastar. Helena chegou, ofegante, ao lado do policial, assistindo ao marido partir mais uma vez. Não, gritou, lágrimas brotando. Ele não pode simplesmente sumir de novo. Ramírez apareceu logo atrás, suando e com a respiração pesada. Droga, ele escapou. Vou acionar a guarda costeira. Não deve ir longe com esse barco, mas precisamos agir rápido. Helena, trêmula, sentiu as pernas fraquejarem. Precisou segurar-se em Garcia para não cair. Então é isso, murmurou, entre soluços. Ele foge de novo, levando todas as respostas, enquanto eu fico aqui. O detetive colocou a mão em seu ombro, tentando acalmá-la. Calma, vamos avisar as autoridades. Se ele atracar em algum lugar, será rastreado. Nesse ínterim, Yara fora contida por outros agentes que chegaram em apoio. Ela tremia, alegando que não sabia de nada, que Fernando a enganara. Helena não conseguia ouvir, pois estava atordoada, zonza de tanto correr e com o choque de reviver a morte simbólica de seu marido mais uma vez. Um lampejo de realidade a atingiu. Mesmo que Fernando fosse capturado, o estrago que ele causará em sua vida já era irreparável. Restava-lhe tentar entender o que o motivara e buscar justiça. Vamos voltar à delegacia, propôs Ramírez, vendo que o local agora estava tomado por policiais. Há muito a esclarecer.
Precisamos do seu depoimento e também do de Yara. Helena não protestou. Olhou para o mar, onde as luzes da embarcação de Fernando sumiam na escuridão, e uma sensação de vazio a assolou. Com os sapatos cheios de areia e o corpo coberto de suor, entrou na viatura, sem ter certeza se desejava que ele fosse pego ou se, de alguma forma, preferia nunca mais vê-lo. Uma dor lancinante atravessava seu peito ao lembrar do homem que a fazia sorrir, e que agora se tornará um fugitivo, capaz de qualquer mentira para manter sua falsa liberdade. Durante o trajeto à delegacia, Helena fechou os olhos, recordando o dia do casamento, as promessas de amor, as pequenas alegrias de um cotidiano que agora parecia tão distante. Como ele pôde? Era a pergunta que martelava sua mente. Não havia resposta simples. O carro seguiu pela estrada, passando pelos mesmos quarteirões onde a esperança de encontrá-lo viva a sustentara. Agora, restava apenas a imagem do barco sumindo no horizonte, levando com ele parte do que Helena fora um dia. E, enquanto tentava em vão conter as lágrimas, ela percebeu que não havia volta naquele caminho. Finalmente desvendara o grande segredo de Fernando, mas o desfecho ainda se desenrolava, tão incerto quanto a escuridão do mar naquela noite. Helena passou o restante da noite na delegacia, incapaz de pregar os olhos, aguardando em vão por notícias que confirmassem se Fernando, fugindo na lancha, teria escapado ou sido encontrado. O relógio na parede avançava sem piedade, e cada segundo intensificava a ansiedade que se alojara em seu peito. Por vezes, ela sentia a mente entorpecida, como se não estivesse ali de verdade, apenas sonhando com a sequência de eventos que culminara na fuga desesperada do homem que ela amara por anos. Ainda que exausta, não conseguia deixar de pensar no que aconteceria se ele desaparecesse de vez, transformando aquela busca em outro enigma sem corpo, sem despedida e sem respostas. Ramírez e Garcia, por sua vez, se mobilizaram imediatamente para acionar a guarda costeira e reforçar o alerta nas marinas de toda a região. O detetive chegou a sentar ao lado de Helena em certo momento, já perto do amanhecer, quando a luz fraca do sol começava a insinuar-se pelas janelas sujas da delegacia. Se ele ainda estiver navegando, teremos pistas de algum desembarque. Viajantes sempre acabam parando para reabastecer, a não ser que sofram um naufrágio, murmurou, tentando soar otimista. Helena sentiu um arrepio ao ouvir a palavra naufrágio, pois Fernando não era um experiente marinheiro, e a escuridão da noite podia ter cobrado seu preço. Ela suspirou e manteve-se em silêncio, repetindo mentalmente que não tinha mais controle algum sobre as decisões daquele homem. Quando enfim o sol subiu no horizonte, Helena foi liberada para voltar à pousada. Precisava organizar os pensamentos, trocar de roupa e tentar dormir um pouco antes de decidir o que fazer. Ramírez prometera avisá-la se surgissem quaisquer notícias. Ela dirigiu sem pressa, encarando a paisagem de Malibu com olhos vazios, como se a beleza do lugar estivesse encoberta pelo manto tenso dos últimos acontecimentos. Ao chegar à pousada, subiu as escadas com as pernas trêmulas. Assim que abriu a porta do quarto, deitou-se sobre a cama e encarou o teto, tentando se convencer de que precisava descansar. No entanto, cada vez que fechava os olhos, revivia a cena de Fernando ligando o motor da lancha e desaparecendo na noite escura. Depois de um par de horas de um sono intranquilo, ela despertou com o barulho do celular. Atendeu de imediato, ainda grogue. Helena, aqui é o Ramírez. Um pescador relatou ter visto uma lancha semelhante à do Fernando, à deriva em direção a algumas rochas ao sul da costa. A guarda costeira foi até lá, mas não encontrou ninguém a bordo. O barco estava vazio e muito danificado. Precisamos que você venha até aqui para reconhecer alguns pertences que recolheram. Helena sentiu o coração apertar. Estou a caminho, disse, levantando-se num sobressalto enquanto se vestia. As perguntas que inundavam sua mente eram inevitáveis. Teria Fernando se acidentado? Ele fugira a nado? Alguém o ajudara? Chegando ao local indicado, Helena encontrou Ramírez conversando com 2 oficiais uniformizados próximos a uma patrulha marítima. O sol já estava alto, e o calor do meio-dia tornava a areia escaldante sob os pés. Mesmo assim, ela notou que as ondas batiam com certa força contra a costa rochosa, o que explicaria um desastre para quem não soubesse pilotar direito. O detetive acenou assim que a viu. Temos alguns objetos retirados da lancha. Há uma mochila e documentos encharcados. Pode me dizer se reconhece alguma coisa? Perguntou, estendendo um saco plástico transparente.
Helena avistou, no interior do invólucro, algo que a fez estremecer, uma carteira de couro que Fernando costumava usar e, ao lado, uma espécie de passaporte falso em nome de Ricardo Alves. O rosto dele na foto deixava claro que não havia dúvidas de ser o mesmo homem. Também havia um telefone celular, quebrado, e algumas notas de dólar ainda molhadas. Isso é dele, com certeza, confirmou, sentindo-se estranhamente calma ao constatar a evidência física de que Fernando estivera naquele barco. E o corpo? Perguntou, sabendo que poderia ouvir uma resposta terrível. Ramírez meneou a cabeça. Nada até agora. Há equipes de busca patrulhando a área com botes e helicópteros. Parece que a embarcação se chocou contra as rochas, mas não sabemos se ele foi jogado no mar, se conseguiu nadar até a praia ou se foi arrastado pela correnteza. Enquanto falava, o detetive apontou para os destroços que flutuavam a alguma distância. Helena enxergou pedaços de fibra de vidro, cabos torcidos e manchas de combustível na água. O cenário era desolador e, por um instante, ela sentiu uma vertigem que quase a fez cair de joelhos. Precisou se apoiar no braço do detetive para manter o equilíbrio. Quer se sentar? Ele sugeriu, preocupado. Ela assentiu e foi conduzida a um banco rústico perto de uma guarita de salva-vidas. Ali, ficou alguns minutos de cabeça baixa, esperando que a vertigem passasse. Em seu íntimo, um turbilhão de memórias aflorava, ela e Fernando rindo de piadas bobas, passeando na praia durante a lua de mel, trocando juras de companheirismo. Tudo isso agora parecia uma história de outra vida, soterrada por mentiras e gestos impiedosos. Ainda que estivesse devastada, Helena compreendeu que nenhum sentimento mudaria o fato de que Fernando estava desaparecido. Precisava seguir o protocolo e colaborar com o que fosse necessário para esclarecer o caso. Conversou com Ramírez sobre os extratos bancários, a possível cumplicidade de Yara e as fraudes que podiam envolvê-lo. O detetive garantiu que as investigações prosseguiriam, independentemente de Fernando ter sobrevivido ou não, pois os crimes financeiros precisavam ser elucidados. Se ficar comprovado que ele desviou quantias e forjou a morte, há responsabilidade penal. Se ele estiver vivo, será processado. Se não, há implicações para quem o ajudou. Helena apenas balançou a cabeça, incapaz de sentir alívio diante de tamanha incerteza. Nas horas seguintes, ela permaneceu pelos arredores da praia, assistindo às buscas que, infelizmente, se mostravam infrutíferas. O mar revolto e as correntes fortes dificultavam o trabalho dos mergulhadores. Enquanto via a lancha parcialmente destruída se agitar nas ondas, lembrou-se do enterro simbólico organizado 2 anos antes, quando a polícia encerrará as buscas pelo suposto corpo de Fernando no acidente de avião. Outra vez, a história parecia se repetir, nenhuma certeza, nenhum adeus definitivo, apenas o vazio e o caos. No fim da tarde, Helena recebeu a visita inesperada de Yara, que se aproximou com o rosto inchado e a voz trêmula. "Preciso falar com você", disse, quase implorando. Helena hesitou, pois não confiava na jovem. Ainda assim, gesticulou para que ela se sentasse em um local mais isolado, onde o vento suave atenuava o calor sufocante. "Não sei se quero ouvir qualquer justificativa sua, Yara. Passei 2 anos acreditando que Fernando estava morto, e você surge ao lado dele, defendendo-o", disparou, com um tom de mágoa contida. A jovem baixou o olhar, deixando escorrer algumas lágrimas. "Entendo seu ressentimento. Mas, por favor, me escute. Eu não sabia que ele era casado. Ele disse que tinha um relacionamento antigo, mas que a mulher o traíra. Falou que precisou se afastar de tudo, recomeçar a vida. Nunca soube dos detalhes sobre a morte forjada." Helena, embora cética, tentou manter a calma. "E como você descobriu a verdade?" Yara fungou, limpando o rosto com a manga da jaqueta. "Na noite em que você o confrontou na praia, fiquei chocada. Depois, ele me explicou que era tudo um grande mal-entendido e que você estava desequilibrada. Mas, conforme fui percebendo o desespero dele, mexi em papéis e encontrei documentos suspeitos. Descobri quantias enormes de dinheiro, registros bancários antigos, algumas menções ao nome Helena. Comecei a questionar e ele ficou agressivo, proibindo-me de abrir a boca. A verdade é que eu me apaixonei por Fernando, mas não sabia que ele era um golpista." Helena fechou os olhos, tentando analisar se aquilo parecia sincero. Talvez Yara tivesse sido mesmo manipulada. "Então por que defendeu ele quando o encontrei em Malibu?", insistiu.
A jovem respirou fundo. Foi instintivo. Eu não tinha provas e confiava no que ele me dizia, até porque tinha medo de perdê-lo. Ele era afetuoso na maior parte do tempo, mas mudava de humor quando eu perguntava do passado. Agora, tudo o que quero é esclarecer isso. Não tenho para onde ir, nem dinheiro. Descobri que ele usava meu nome em transferências ilegais. Ao ouvir isso, Helena sentiu um pingo de piedade. Ainda que não pudesse esquecer a dor causada, era possível que Yara também tivesse sido vítima. Enquanto as duas conversavam, uma equipe de resgate surgiu à beira das rochas, trazendo um semblante carregado de frustração. Nada ainda, exclamou um dos mergulhadores, quase gritando contra o barulho das ondas. A visibilidade está péssima, e há muitas correntes fortes. Precisamos encerrar as buscas hoje e retomar amanhã, se as condições melhorarem. Helena fechou os punhos, mordendo a parte interna da boca para não chorar. Era mais uma vez a sombra da indefinição. Se Fernando estivesse morto, ela jamais teria a chance de olhá-lo nos olhos e entender a extensão de sua traição. Se estivesse vivo, poderia desaparecer para sempre. Ramírez se aproximou com passos lentos. Sinto muito, Helena. Por hoje, não temos o que fazer. A lancha foi resgatada, e nenhum sinal de sobrevivente. Sua amiga Luísa ligou, preocupada, querendo saber se você está bem. Sugiro que tente descansar. Vamos manter vigilância e continuar as buscas amanhã. Se Fernando surgir em algum ponto, teremos notícias. Ela concordou, embora sem qualquer ânimo. Despediu-se de Yara, que ficou com um dos policiais, e seguiu de volta à pousada. Ao entrar no quarto, notou que estava praticamente escuro. Acendeu a luz e se deparou com o próprio reflexo no espelho, olheiras profundas, rosto abatido, parecendo ter envelhecido anos em poucos dias. Sentiu um esgotamento tão grande que nem mesmo as lágrimas vieram. Simplesmente sentou-se no chão, abraçou os joelhos e ficou ali por alguns minutos, em silêncio, até a exaustão falar mais alto e seu corpo implorar por repouso. Deitou-se na cama e, por um momento, desejou não precisar mais acordar, pois cada retorno à realidade era um golpe de dor e incerteza. Ainda assim, o cansaço a dominou, e ela adormeceu sem jantar, sem ligar para Luísa, sem pensar em mais nada. Na manhã seguinte, despertou com a claridade invadindo o quarto. Teve um breve instante de esquecimento, mas logo lembrou do que acontecerá. A angústia tornou a dominá-la. Lavou o rosto, trocou de roupa e foi até a recepção, onde tomou um café amargo, tentando recobrar alguma energia. Precisava resolver o que faria a partir dali. Iria permanecer em Malibu até obter uma resposta definitiva? Ou seguiria sua vida, ciente de que talvez nunca soubesse ao certo o paradeiro de Fernando? Enquanto ponderava, o telefone da pousada tocou. O proprietário chamou-a, é para você. Ela correu, atendendo com o coração descompassado. Helena, aqui é Ramírez. Venha até o pier principal. Encontraram o que parece ser um corpo próximo aos rochedos. Achamos que possa ser Fernando, disse o detetive, com a voz grave. Ela engoliu em seco. Estou a caminho. Desligou, sentindo as pernas fraquejarem. Precisou respirar fundo para não perder a cabeça. Por mais que tivesse esperado por uma resposta, a possibilidade de encarar o corpo do próprio marido era devastadora. Pegou o carro e saiu, dirigindo mecanicamente até o pier. Lá, avistou uma ambulância, 2 viaturas policiais e um pequeno grupo de curiosos. Conforme se aproximou, viu alguns profissionais vestidos com uniformes de resgate carregando um corpo coberto por um lençol branco, encharcado. O cheiro de sal e algo mais acre invadiu suas narinas, embrulhando-lhe o estômago. Ramírez estava ao lado, conversando com um legista. Ao notar a chegada de Helena, ele fez um sinal discreto para que ela aguardasse um instante. Assim que o legista liberou, o detetive conduziu Helena para perto da maca. Prepare-se. Não está em boas condições. Mas precisamos de reconhecimento formal, explicou com cuidado. A expressão de Helena era um misto de terror e resignação. Precisava saber, mas, ao mesmo tempo, temia o que veria sob aquele lençol. O legista ergueu a ponta, e ela precisou conter um grito ao se deparar com o rosto inchado e pálido de um homem. Havia ferimentos, escoriações, como se tivesse sido lançado contra rochas e arrastado pelas correntes.
Todavia, mesmo assim, Helena reconheceu os traços de Fernando. Era ele. Por mais distorcida que estivesse sua aparência, algumas marcas, como o formato da barba e uma pequena cicatriz na sobrancelha, confirmavam sem dúvida. Lágrimas silenciosas correram pelo rosto dela, enquanto, num fio de voz, balbuciava: é ele. Era o meu marido. Ramírez fez um sinal ao legista, que cobriu novamente o corpo. Sinto muito, disse o detetive, pousando a mão no ombro de Helena. Ela, no entanto, não conseguia processar os sentimentos. Não havia alívio, nem vingança consumada. Apenas um abismo de tristeza. Lembrou-se dos últimos minutos em que o vira com vida, correndo para a lancha, tão tomado pelo desespero que sequer medira as consequências. Agora, ele jazia ali, inerte, e todas as mentiras, fraudes e traições pareciam pequenas frente à morte definitiva. Um silêncio pesado se fez enquanto a ambulância se preparava para levar o corpo ao IML. Helena permaneceu estática, observando a cena como se estivesse fora do próprio corpo. Com um olhar distante, imaginava o ciclo que se encerrava de forma trágica. Fernando, outrora seu companheiro, havia encenado a própria morte e agora morria de fato, entregando-se a um destino inevitável. Era o fim de uma ilusão que atravessara 2 anos de dor, mas também o fim de qualquer chance de ele responder perante a lei. De certa forma, tratava-se de um tipo de justiça cruel, embora Helena jamais pudesse recuperar o que foi perdido. Um tempo depois, quando o local foi liberado, Helena sentou-se na mureta do pier, mirando o oceano. Ramírez aproximou-se. Precisamos que você oficialize o reconhecimento, assine alguns papéis e decida o que fazer com o corpo. Provavelmente, haverá um processo de transferência, pois ele usava um nome falso. Helena afagou o rosto molhado pelas lágrimas. Sim. Vou cooperar. E depois, acho que vou retornar ao meu país. Já não há mais nada para mim aqui. O detetive assentiu. Entendo. Sempre que precisar, estarei disposto a ajudar. Lamento tudo o que passou. Helena suspirou, sem saber ao certo como ficaria sua vida dali em diante. No fundo, sentia-se estranhamente em paz, ou talvez entorpecida por tanta dor acumulada. A única certeza era que, independentemente de quanta raiva guardasse de Fernando, presenciar o corpo dele ali fora um choque profundo. Sabia que haveria ainda uma montanha de burocracias a enfrentar, sem falar na mídia, que certamente se interessaria pela história de um milionário que forjou a morte 2 vezes. Mas, naquele instante, não tinha cabeça para pensar em mais nada. Yara apareceu, a certa distância, perguntando aos policiais o que acontecerá. Ao avistar Helena sozinha na mureta, ela se aproximou timidamente. É verdade então? Encontraram o corpo, e indagou, a voz tremendo. Helena balançou a cabeça num gesto afirmativo, sem dizer nada. A jovem desabou em choro contido, abraçando a si mesma como se buscasse proteção. Por mais que Helena pudesse culpá-la por ter compactuado com Fernando, percebeu que ela também lidava com uma perda irremediável. Sem palavras, Helena apenas assentiu, deixando que a jovem sofresse o luto de sua própria desilusão. O resto do dia transcorreu em formalidades, preenchimento de documentos, registro do óbito, coleta de depoimentos finais. Ramírez providenciou que tudo estivesse em ordem para a liberação do corpo. Enquanto Helena assinava algumas folhas, recordou-se dos tempos em que planejava o futuro ao lado de Fernando, em que acreditava no amor pleno e na construção de uma família. Agora, seu caminho seguia outro rumo, marcado por uma reviravolta de traições e desastres. E ela não tinha escolha senão aceitar aquele desfecho trágico. Na manhã seguinte, Helena fez as malas na pousada. Não havia mais motivo para permanecer em Malibu, aquele lugar que fora palco da pior e da mais confusa cena de sua vida. Ao descer para o saguão, pagou a conta e se despediu do proprietário com um aceno discreto. Luísa, ao telefone, lhe implorara que voltasse, oferecendo abrigo e consolo. Helena, ainda atordoada, concordou. Pegaria o primeiro voo disponível para regressar ao Brasil, levando apenas suas memórias e uma papelada que jamais supusera precisar carregar. Ao caminhar pela praia uma última vez, ela contemplou a areia e o mar, relembrando a tarde em que vira Fernando sentado ao sol, iniciando a sucessão de eventos que resultariam naquele desfecho. Fechou os olhos, inspirou o ar salgado e permitiu-se derramar um choro silencioso, sem soluços, apenas um pranto amargo.
Não existia final feliz quando a mentira invadia o amor, quando a ganância se sobrepunha à confiança. Ela compreendia que a maior tragédia não era a morte em si, mas as mortes simbólicas que ocorreram no caminho de sua fé, seu casamento, a própria identidade de Fernando. Assim, com o coração em pedaços, mas determinada a seguir adiante, Helena subiu no carro alugado e deu partida, abandonando a paisagem em direção ao aeroporto. A estrada à beira-mar acompanhou seus últimos minutos em solo californiano, lembrando-a de que, apesar de toda a dor, o mundo continuava girando, as ondas continuavam a se quebrar na areia, e o sol ainda brilhava no horizonte. Ao longe, gaivotas voavam livres, indiferentes às tragédias humanas. No fim daquela jornada, Helena percebeu que, embora nunca pudesse apagar as feridas, tinha força para reconstruir a própria vida. A morte final de Fernando era o capítulo derradeiro de uma história turbulenta, mas ela carregava algo que nenhum naufrágio poderia roubar: a capacidade de renascer, de aprender com a dor e de abrir espaço para novas experiências. Sem olhar para trás, seguiu seu caminho, disposta a reescrever a si mesma e, quem sabe, encontrar um fio de esperança em meio aos destroços que ficaram para trás. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.